Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar dos 8 erros que te impedem de ter sucesso nos seus investimentos. Então fica aqui até o final para que não perca nenhum desses erros, para que você evite esses erros e tenha sucesso nos seus investimentos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, fico à disposição, até para fazer outro vídeo explicando outros termos ou algo que não ficou muito claro para vocês. Meu objetivo aqui é realmente ajudar o máximo de pessoas possível. Então vamos começar, não gosto de enrolar, eu sempre falei isso no meu canal e vou manter isso aqui. Então, primeiro motivo, não saber o motivo do porquê você está investindo. Então, se você não sabe o porquê você investe, e isso é impressionante, já peguei muitos clientes e muitas pessoas que eu ajudo a investir, a tomar melhores decisões de investimentos, ela não sabe por que está investindo, não sabe se é para aposentadoria, se é para comprar um imóvel, se é para comprar um carro, para fazer uma viagem com a família. A pessoa simplesmente não sabe, só investe, coloca lá o dinheiro, investe todo mês. Tem alguns que até estão investindo muito bem, por sinal, mas sempre tem pontos a melhoria, mas não sabe por que investe. E quando você não sabe, você pode não alcançar os seus objetivos, porque você não tem objetivos, né? Existe uma frase muito boa do William Shakespeare que resume muito bem essa questão, que é: todos os caminhos estão errados quando você não sabe aonde quer chegar. Isso é verdade. Dificilmente você vai acertar o caminho se você nem sabe onde você quer chegar. Então todos os caminhos são errados. Então por isso você precisa saber o que você quer com seus investimentos. Você quer ter renda passiva? Você quer ter uma aposentadoria, chegar a 1 milhão, 10 milhões? Quer viajar para Disney, para Europa? Não sei. Mas você precisa ter esse objetivo muito claro na sua cabeça. Isso é um erro que muita gente comete e pensa que é consequência chegar na aposentadoria, mas não é consequência. Só é consequência quando você se planejou, você tem uma meta clara e você se planeja, que é o erro 2, que é as pessoas não terem um planejamento definido. Imagine, você fez lá: eu quero chegar a 1 milhão de reais daqui a 20 anos, por exemplo. Mas como você vai chegar? Quanto você precisa aportar todos os meses? Quanto você já tem? Então muitas pessoas não se planejam para isso. Então, se você não tem planejamento também, não adianta nada você sonhar, falar: eu quero 1 milhão. Mas como você vai chegar nesse 1 milhão, se você não se planeja, você não vai chegar. E vai se frustrar muito nesse percurso, porque você não se planejou, não definiu muito bem o que você quer. Então, o erro 2 está muito linkado com o erro 1. Todos os erros aqui estão linkados. E se você não cometer eles, com certeza você vai chegar lá nos seus objetivos. Erro 3: não saber o que está fazendo. Isso é fundamental. Muita gente investe sem ter o mínimo de noção dos investimentos, do que está fazendo, do como se está planejando isso, não conhece os investimentos. Então isso, quando você não sabe o que está fazendo, a chance de fazer errado é muito grande, né? Então você precisa saber o que está fazendo. Eu conheço muitas pessoas que entraram no mercado de ações, por exemplo, perderam dinheiro, saíram machucados desse mercado e hoje têm um completo receio de investir no mercado de renda variável. Porém, muito se deve à falta de conhecimento e não porque o mercado é muito arriscado, porque tem um risco renda variável, com certeza. Mas quando você consegue ter um risco calculado quando você conhece e sabe o que está fazendo. Então esse erro 3 é muito importante, saber o que está fazendo. Busca estudos, busca ajuda, auxílio, que é o que vai chegar no erro 4, que é não contar com ajuda profissional. Muitas pessoas pensam que sabem tudo. Já peguei muitas pessoas que acham que sabem tudo e que não tem nada para aprender a mais e que um profissional não vai me ajudar em nada porque já está muito bem da forma que está. Mas sempre tem o que melhorar. Então por isso que o profissional auxilia. Um assessor de investimentos como eu, por exemplo, eu vou fazer uma avaliação da carteira do cliente, vou trazer recomendações de investimentos que possam melhorar essa alocação de investimentos. O profissional assessor vai ser um ponto também para tirar dúvidas se você tem dos seus investimentos, até as suas teses. Se você já investe, já é uma pessoa mais sênior de conhecimento, o profissional, o assessor de investimentos, vai ser o segundo ponto, porque duas cabeças pensam melhor do que uma.
e de repente tem alguma informação que o assessor traz que você não tem acesso, que o investidor não tem acesso, ou que o profissional do mercado, como eu, estou muito mais próximo dos gestores, do mercado financeiro, do acompanhamento dia a dia do mercado. De repente o profissional tem outras profissões e não consegue acompanhar o mercado como um profissional do mercado financeiro. Então o assessor é um profissional que vai potencializar os seus ganhos, vai te mostrar o caminho das pedras para você chegar lá nas suas metas, no que você planejou, para que você não cometa os erros por não ter conhecimento, porque o assessor também vai te auxiliar a aumentar o seu conhecimento sobre o mercado financeiro. E todos os meus clientes estão muito satisfeitos nesse sentido, porque o crescimento do conhecimento do mercado financeiro é notório, porque todos os investimentos é explicado como funcionam aqueles investimentos, quais são os riscos que tem nesse mercado, para que tome uma decisão muito mais consciente. Então, não ter um profissional é simplesmente diminuir o potencial que você teria com seus investimentos e atrasar alguns anos o que você poderia alcançar com seus investimentos. Então, é fundamental ter um profissional te auxiliando. Erro 4. Concentração exagerada dos investimentos. Então, se você concentra muito os seus investimentos, eu já fiz um vídeo falando sobre a questão da diversificação dos investimentos, que é você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você distribui os seus investimentos em diversos ativos, com diversas estratégias, para que você tenha ganho consistente a médio e longo prazo. Então, se você se concentra demais, por exemplo, em um tipo de ação, por exemplo, imagine se você tivesse 100% do seu patrimônio em lojas americanas no começo do ano, antes de a fraude acontecer, o pessoal saber da fraude. O papel das lojas americanas já caiu mais de 80% e todo o seu patrimônio teria diminuído mais de 80%. Como você se sentiria? Seu patrimônio estaria em risco. Então, por esse motivo que a concentração é ruim. É importante diversificar. Eu faço um vídeo sobre isso, então tem no meu canal um vídeo falando sobre diversificação dos investimentos, que eu trato muito mais completo essa questão. Mas tome cuidado, porque a concentração exagerada ela é ruim, ela é perigosa e você está aumentando o risco da sua carteira. Sexto erro, não ter disciplina. O sexto e o sétimo estão muito parecidos, mas eu vou começar primeiro no sexto. Não ter disciplina. Imagine, você colocou uma meta, um objetivo que você quer alcançar lá na frente. Você montou um planejamento lá. Você procurou um profissional para que você saiba o que você está fazendo. Você diversificou os investimentos. Legal, mas você não tem disciplina para cumprir essas metas, você não vai chegar lá também, porque você precisa ter disciplina. Não adianta montar, colocar no papel, ter um profissional te auxiliando e tudo mais, e você não coloca dinheiro, não investe todos os meses. Se você não tem essa disciplina, você não vai alcançar o seu objetivo. Depois, e tudo que se planejou, todos os cálculos que fez, não vai alcançar. Depois você vai culpar o assessor, vai culpar o mundo, e não vai se culpar você mesmo, porque você não alcançou seus objetivos. Então você tem que ter essa consciência e ter a disciplina para todos os meses, faça chuva, faça sol, vou aplicar o valor que estava planejado. Sempre. Tendo essa disciplina, você vai chegar lá. Você vai alcançar seus objetivos. Qual seja eles, não importa se você quer alcançar 1 milhão, se planejou e você vai alcançar. Se for 10 milhões, se você se planejou, fez os cálculos e está cumprindo isso pelo tempo, você vai alcançar também esse objetivo. Se é viajar para a Europa, você vai viajar se você tiver disciplina e está sempre aplicando. Existe um livro muito bom, que é O Poder do Hábito, que fala muito bem dessa questão de disciplina. Que é você ter, no começo, a disciplina, o hábito é muito difícil, ele não é algo arraigado em você. Você tem que sempre, por exemplo, todo mês insistir, colocar um alarme, enfim, e fazer o depósito todo mês, ter o hábito de fazer isso, porque ao longo do tempo, depois de meses ou anos você fazendo isso, colocando alarme, vai se tornar algo tão corriqueiro, comum para você, que normalmente você não vai precisar mais colocar alarme, já virou um hábito seu e todo mês, numa data específica, você vai colocar o seu dinheiro, porque você já se formou um hábito novo para você. Então, por isso, até falo, leia o livro O Poder do Hábito, ele fala muito dessa questão e pratique.
Porque você tendo o hábito, você vai conseguir chegar nos seus objetivos, porque você vai ter disciplina e essa disciplina vai ser muito mais tranquilo quando você já está há vários anos fazendo. Porque vai ser algo natural para você. É igual dívida, por exemplo. Você tem um financiamento imobiliário. No começo do pagamento vai ser complicado, todo mês, é uma nova dívida que formou, que entrou na sua renda, que você precisa pagar. Depois de alguns anos, você vai pagar e não é que não vai sentir, mas vai ser um hábito, você não vai esquecer do boleto, porque todo mês já passou 2, 3 anos fazendo isso, então você não vai ter mais esse problema. Você vai criar esse hábito de sempre estar aportando, sempre estar investindo. Erro 7, não ter paciência. Investimento é um ato de longo prazo. Se você quer chegar numa meta a longo prazo, como a aposentadoria, não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir. Não é uma mega sena que você da noite para o dia vira milionário. Não existe mágica. Fuja de quem diz que tem a solução mágica para você ficar milionário do dia para a noite, porque isso não existe. Se você está indo para investimentos que tem essa fórmula mágica, o risco é muito grande, ou vai ser golpe, se a pessoa chegar para você e está te garantindo que vai te pagar 3 ou 5% ou mais que seja ao mês, e garantido, isso é golpe, fuja. Agora, se outras pessoas estão falando que há a possibilidade de ter ganhos dessa forma, tome cuidado, porque o risco também ele é muito relativo. O ganho que você pode ter, se for um ganho muito alto, o risco também é muito alto. Se você faz uma operação em criptoativos, por exemplo, você pode ganhar muito dinheiro do dia para a noite, mas também você pode perder dinheiro do dia para a noite. Então, não existe mágica. Quanto mais risco você tem, maior a possibilidade de ganho, mas também a maior possibilidade de perda. Para que você chegue de uma forma muito mais consistente, tenha paciência, invista todos os meses. Juros compostos funcionam melhor no tempo. Então, quanto mais tempo você der para ele, mais vai se gerar juros sobre juros e mais o dinheiro vai trabalhar para você. E ao longo do tempo, os juros que você vai receber vai ser maior do que o valor que você está aportando todos os meses. No começo é difícil, no começo o dinheiro não sobe, não cresce, você pode ficar um pouco frustrado, mas tem que saber que investimento isso é um jogo a longo prazo. É assim que o Barsi chegou a ser bilionário. Ele não investe hoje, ele investe há décadas. E ele alcançou isso, e hoje ele tem uma tranquilidade financeira para ele, para a família dele, por ter essa consistência de investir sempre. E vocês têm que entender isso, tem que ter a paciência de sempre investir. Isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E se vocês estão preparados para correr essa maratona, vocês vão chegar lá. Isso não é papo de coach, isso é a realidade. E eu quero que todos vocês cheguem nesse objetivo. Ganhem dinheiro, cheguem na independência financeira, porque no Brasil hoje realmente a grande maioria das pessoas e da população está endividada, não são pessoas que investem, que têm a sua independência financeira, têm a sua liberdade financeira. Mas fazendo isso, vendo todos esses erros e não os cometendo mais, você vai chegar lá. E o 8º e último erro é não deixe suas emoções te dominarem. Esse aqui, eu acredito que seja o mais importante de todos. Porque esse é o que te faz desistir. É o que te faz perder muito dinheiro. É quando você deixa as suas emoções dominarem. Imagine no mercado financeiro, lá na pandemia, quando houve o lockdown lá em março de 2020, e a bolsa caiu para 60 e poucos mil pontos, estava em 120, caiu 50% do valor dela. Como você trataria? Muitas pessoas perderam dinheiro na época, porque compraram a bolsa lá em cima, quando começou a cair, começou a vender. Quanto mais caía, mais vendia, e com isso mais realizava prejuízo. Sendo que não é um momento para vender nos momentos de queda. Só se a empresa que você está investindo, realmente ela está com risco muito grande e ela deixou de ser boa. Mas se ela é boa, pelo contrário, nas quedas é o momento de comprar. Existe uma frase muito legal que o Warren Buffett fala, não é uma frase dele, é de um outro economista do início do século XIX,
que fala: compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Que quer dizer exatamente isso. Você tem que comprar onde você consegue as maiores barganhas e forma a maior quantidade de fortunas. É na crise. É na crise que você acha as empresas que estão descontadas. Porque tudo cai, a bolsa toda caiu. Tanto empresas ruins caíram, quanto empresas boas caíram, que tinham fundamentos e não tinha a menor lógica delas caírem. Então elas estavam com desconto. Então é promocional. Então é nesses momentos que você tem que investir. É nesse momento que se formam grandes fortunas. É nesse momento que se formam os grandes milionários. Quando, nos momentos de crise, faz boas compras de boas empresas. Ou fundos imobiliários, por exemplo. Porque os preços estão descontados. No momento da bonança, tudo está subindo, pode ser um momento que já não seja um bom momento para comprar. Por isso que é o som de violinos. Porque quando está tudo batendo recordes de subida, pode ser que esteja chegando um próximo ciclo de crise. E com isso os preços podem cair. E você vai estar posicionado lá com o preço lá em cima. Então você precisa equilibrar muito bem isso. E a sua emoção não pode te dominar. Você tem que pensar racionalmente. Tem um caso muito específico que eu vou falar aqui rapidamente, que é do Peter Lynch. Peter Lynch foi um grande gestor do fundo Magellan, que era um fundo que ele foi o gestor durante 13 anos, e esse fundo ele teve uma rentabilidade média anual de 29,2%. Aí você fala, pô, um fundo que rendeu 29% ao ano durante 13 anos, os cotistas ganharam muito dinheiro. Mas se eu te disser que, nesse caso específico, a maioria dos cotistas perderam dinheiro com esse fundo. Você não ia acreditar, né? Mas é verdade. Vou deixar a matéria até aqui na descrição, que fala muito bem sobre esse caso. Por quê? Porque os investidores eles são movidos pela emoção. Então, quando o fundo subia, eles compravam as cotas, compravam e aportavam dentro do fundo. Ou seja, compravam as cotas dos fundos lá no topo. Caro, porque já subiu. E quando o fundo caía, eles vendiam. Ou seja, vendia quando o preço estava lá embaixo. Então ele comprava na alta e vendia na baixa. Ou seja, só realizando prejuízo. Então, mesmo com esse desempenho, eles perderam dinheiro, porque eles não tiveram paciência, tranquilidade e não deixaram as emoções afetarem para manter o investimento nesse fundo ao longo do tempo, independente da volatilidade deles. Porque é um fundo de ações, esse fundo da Magellan, então tem muita volatilidade. Então, um ano pode cair 10 e o outro subir 30, 40, enfim. Então é por isso que você precisa ter a emoção no lugar. Existe um livro também que é muito legal, que eu indico aqui para vocês, que é a Psicologia Financeira, do Morgan Housel, que fala muito bem sobre essa questão, da questão da psicologia, que muitas vezes você faz uma análise racional de uma ação e você chega na conclusão que é um bom investimento essa ação. Mas muitas vezes você não vai startar, não vai investir, ou se investir no primeiro soluço que tem do mercado e a ação cai, você vai vender e vai realizar prejuízo, porque a sua emoção te afetou. Então, mesmo racionalmente você pensando, pô, a ação ainda é boa, a empresa é boa, você não vai tomar essa decisão, porque você vai ficar com medo. Então, esse é um erro que precisa, e com o tempo você vai aprender, vai ter mais maturidade para evitar isso, fugir do que a manada está fazendo, porque a grande manada, a maioria das pessoas, vai fugir desesperadamente quando vê alguma crise. Você tem que ser aquele investidor estratégico, racional, que toma uma boa decisão, e um assessor, ele vai poder ser isso para você, porque ele é um profissional do mercado, ele é uma pessoa que é investidor, eu sou um investidor profissional, e com isso ele vai poder talvez te ajudar a ter um controle melhor sobre isso, para não entrar em pânico, para que você consiga alcançar seus objetivos lá. E parar de comprar na alta e vender na baixa e perder dinheiro. Então, esse oitavo é a cereja do bolo para que você evite. Então, recapitulando todos os motivos. Então, primeiro, não saber o motivo do porquê investe. Isso é fundamental, saber o motivo. Não ter um planejamento definido. Depois que você fez o motivo, você tem um motivo para investir, você tem que se planejar para chegar nesse objetivo. Não saber o que está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, com certeza está fazendo errado.
Quarto, não contar com ajuda profissional. Se você não tem um profissional e você não tem um conhecimento, você está perdendo dinheiro, sendo que o profissional vai te ajudar muito nesse sentido, até para equilibrar a sua carteira. 5. Concentração exagerada dos seus investimentos. Se você concentra demais, você corre o risco daquele único ativo. E se ele é aquele único ativo ir mal, sua carteira toda vai mal e o seu patrimônio está em risco. Sexto motivo, não ter disciplina. Não adianta se planejar, falar que tem que aportar todo mês um valor e você não aportar. Se você não tem essa disciplina, você vai perder dinheiro. Sétimo, não ter paciência. Investir é longo prazo. Se você não investe a longo prazo e se você não tem a disciplina de investir a longo prazo e não tem essa paciência, você vai perder dinheiro, você não vai chegar nos seus objetivos e os juros compostos não vão trabalhar por você se você tirar muito rápido. Oitavo motivo, não deixe suas emoções te dominarem. Se elas te dominarem, você vai comprar ações sempre quando está no topo e vai vender sempre quando está na baixa, perdendo dinheiro. E não é isso que você quer. Então esses foram os motivos, espero ter ajudado vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar e chegar a mais pessoas esse conteúdo e compartilhe esse vídeo porque acredito que seja muito importante para todos os investidores. Muito obrigado e até o próximo vídeo.